Everson, eu gostaria que você pudesse contar um pouco para o público quem é você, qual é a sua trajetória de vida, experiência profissional, formação, uma apresentação. Débora, eu tomei gosto em debater a causa pública. Eu aprendi a debater as políticas públicas ainda no movimento estudantil. Eu tenho 29 anos e ainda quando jovem, no ensino fundamental, aqui em Maruípe, na escola Suzé de Coendê, eu fui por muitas vezes líder de grêmio estudantil, e ali eu comecei a tomar gosto pelo debate do movimento estudantil, pela política pública estudantil. E dali por diante eu também fiz a construção do movimento estudantil no ensino médio, depois na universidade, na UFES. Na UFES eu me formei em administração. E daí por diante eu passei também a debater a política partidária, dentro do PDT, que é o meu partido desde os meus 16 anos de idade. E depois dessa experiência, eu passei a ter ainda mais amor à causa pública, ainda mais responsabilidade e vontade de debater as políticas públicas do nosso município, do nosso estado. E eu tive experiências na Secretaria Estadual de Esportes, eu tive experiência no Ministério do Trabalho e Emprego, em Brasília. Então, fui inclusive o chefe de gabinete mais novo em Brasília, da Secretaria de Políticas Públicas e Emprego. Dali por diante, nós continuamos esse importante debate da política pública, envolvendo a juventude. Lógico, estive por muitos anos como presidente estadual da juventude do PDT e envolvendo todos os setores que desejam e tenham amor pela causa pública. Você falou a respeito do PDT, sempre foi a sua casa, desde os 16 anos. Muitas pessoas trocam de partido, outras pessoas se identificam mais com a ideologia daquele partido. É assim que você se vê? Olha só, eu escolhi o PDT aos 16 anos, na verdade escolhi muito antes, mas eu só poderia me filiar aos 16 anos, que era quando eu tive o direito pela Constituição de emitir o meu título de eleitor. Mas muito antes dos 16 anos eu já frequentava o PDT, já frequentava as reuniões, porque aquele era o debate que eu me identificava. Eu, ainda novo, quando via a televisão e via Leonel Brizola falar, eu me identificava 100% com aquele debate. Debate que defende verdadeiramente o trabalhador, o diálogo que quer ampliar a qualidade da educação do nosso município, dos nossos estados e país. Então eu vi que eu tinha que estar debatendo com aqueles que eu me identifico, aqueles que têm ideias semelhantes às que eu acredito. E quais são essas propostas que você traz para a Prefeitura de Vitória como pré-candidato? Olha só, se tem uma coisa que a população de Vitória nós não temos condições de reclamar, são de bons gestores. Eu acho que Vitória, graças a Deus, historicamente passou por boas administrações. Mas nós estamos passando por um momento completamente atípico, né? Um momento que nós precisamos verdadeiramente nos reinventarmos. Nós estamos passando por uma pandemia, e algo que não é em Vitória, não é no estado do Espírito Santo, é no mundo. E o pós-pandemia vai ser algo extremamente desafiador. E não há outro caminho a não ser a inovação. A pandemia acelerou inúmeras mudanças que Vitória, e não só Vitória, como o Brasil passaria na geração de emprego e renda, na forma, no vínculo desse trabalho. Então nós precisamos nos orientar com as mudanças que estão para chegar, na área do emprego, na área da ação social, na área da saúde pública. Olha que desafio gigantesco que nós temos para os próximos anos. Nós acendemos uma luz que é o transporte público. Transporte público que sempre foi um problema na nossa capital, tornou-se um problema ainda maior nessa pandemia. E nós temos que ficarmos com o aprendizado de tudo isso e principalmente apresentarmos propostas objetivas para
todos esses desafios que a nossa capital terá nos próximos anos. Você falou em inovação e nada mais novo do que um rapaz de 29 anos e que ainda não teve a experiência nas urnas. Você acredita que o novo é o que Vitória precisa neste momento? Sem dúvida, Vitória precisa de algo novo, precisa de novas ideias, mas essas novas ideias não podem estar desconectadas de experiência. E nós temos experiência também no debate das políticas públicas e trazer o novo munido de experiência e principalmente de disposição de debater. O que nós temos que ter de novo, além de inúmeras inovações, nós temos que ter a competência de dialogar. E é isso que a gestão pública precisa apresentar à população de Vitória. Trazer novas ideias, trazer um sangue novo e trazer disposição de conversar com a população. Por falar em diálogo, como você acredita que será seu diálogo com o governo do Estado sendo eleito? Olha só, aqueles que me conhecem sabem da minha disposição e da minha vontade de conversar. E de conversar com todos. O governo do Estado, o nosso PDT, é base aliada do governador Renato Casagrande. Então, o nosso diálogo será, sem dúvida alguma, de larga escala. Mas nós também teremos condições e vamos dialogar com o governo federal. Vitória, que é uma cidade importante do nosso país, a capital do nosso estado, precisa da atenção do governo federal e nós estaremos à disposição para dialogar e trazer todos aqueles que querem contribuir com o crescimento organizado da nossa capital para que o anseio da população seja atendido. Vitória é uma cidade que cresce, uma cidade que cresceu bastante e, como toda cidade que tem essa evolução, o trânsito acaba sendo um desafio. Qual é o seu projeto para a mobilidade urbana? Olha só, a mobilidade urbana, sem dúvida alguma, é algo essencial a ser debatido na nossa capital. Só que nós temos que entender que, assim como em algumas outras áreas, não há mais condições de debatermos a mobilidade urbana de forma que só Vitória esteja envolvida. Nós temos que envolver toda a nossa grande Vitória. Nós temos que trazer toda a grande Vitória para esse debate, porque o trânsito especificamente de Vitória, ele não afeta só os moradores da nossa capital, ele afeta a toda a grande Vitória. E essa responsabilidade nós teremos de debatermos transporte públicos intermodais, de debatermos a qualidade do nosso transporte público, de buscarmos meios para que o trabalhador de Vitória e da grande Vitória fique o menor tempo possível dentro desse transporte público, porque o nosso desejo é que todos eles, todos os nossos irmãos de Vitória e de toda a grande Vitória estejam cada vez mais junto às suas famílias e cada vez menos preso ao trânsito da nossa capital. A educação sempre é um desafio, até porque forma os futuros munícipes. Que projetos você tem para essa área? Olha só, educação, sem dúvida alguma, é algo que nos move, que inclusive é um dos principais motivos que nos fez tomar essa decisão de participar do debate eleitoral de Vitória. E nós vamos dialogar com a nossa população, mas nós temos importantes propostas a serem feitas. Exemplo é a meta 17 do PNE. Nós precisamos de forma urgente equiparar o salário dos nossos profissionais de educação ao salário médio dos mesmos profissionais com a mesma escolaridade. Então isso, não há condições de nós debatermos uma educação pública de qualidade se nós não valorizarmos o profissional, se nós não valorizarmos o professor. Então, sem dúvida alguma, nós vamos colocar isso em debate, assim como nós vamos também colocar a necessidade urgente de cada vez mais termos em Vitória escolas em tempo integral, para que nossas crianças possam verdadeiramente estar durante todo o dia buscando cada vez mais aprendizado, ainda mais dando tranquilidade para essas mães, para esses pais de família, que quando uma criança está
dentro da escola de tempo integral, além da criança estar tendo um ganho gigantesco educacional, a família ganha, sabendo que o seu filho está ali em segurança, no momento de aprendizado, enquanto ele busca o seu trabalho e executa com tranquilidade aquilo que ele se dispõe a fazer durante esse dia. Esporte é uma das suas áreas. O que você pretende implantar neste setor? Olha só, o esporte, ele, assim como as outras áreas, será um grande desafio ao debatermos as políticas públicas da nossa capital. Nós precisamos buscar, através do esporte, um ganho social para a população de Vitória. Nós precisamos buscar, através do esporte, a inclusão dos jovens. Nós precisamos fazer com que nós temos, dentro das comunidades de Vitória, inúmeros projetos sociais, inúmeras escolinhas de futebol. Nós precisamos organizar tudo isso. Nós precisamos verdadeiramente trazer a população para o debate da política pública do esporte com o viés também social. E esse vai ser o nosso grande desafio. Neste momento de pandemia, de muito desemprego, com certeza haverá uma grande demanda, não só de trabalho, como também de políticas voltadas para o social. O que você pretende implementar nessas duas áreas? Olha só, sua pergunta foi excelente, Débora. Não há condições de debatermos as políticas sociais da nossa capital sem debatermos antes a geração de emprego e renda. As pessoas, elas querem e têm necessidades emergenciais, mas elas, assim como todos nós, gostam de planejar suas vidas, gostam de planejar suas conquistas familiares. E nós vamos, sem dúvida alguma, debatemos a política pública de emprego e renda com a responsabilidade de que nós teremos um pós-pandemia, um novo mundo a viver. Nós precisamos capacitar a nossa população para esse novo mundo, principalmente a nossa juventude. Capacitarmos a nossa juventude, capacitarmos os chefes e as chefes de famílias para que nesse novo momento pós-pandemia a geração de emprego e renda seja verdadeiramente aquilo que o mercado precisa e que nós não, mais uma vez, nós não possamos formar profissionais que o mercado não tenha a necessidade local. Então, o primeiro passo é entendermos a necessidade local do mercado de Vitória, do comércio de Vitória, pós-pandemia, e capacitarmos a nossa população para essa necessidade.